Hoje é dia de livro e eu trago para vocês o meu 32º lido em 2023, o quarto do mês de agosto. A gente conversa sobre Paixão Simples, de Annie Ernaux. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, que alegria ter você aqui comigo. Hoje a gente conversa sobre mais um livro muito prestigiado de Annie Ernaux. Este é o meu segundo livro dela. Eu vou deixar para vocês aqui o card do primeiro que eu li, que foi agora em junho. E Annie Ernaux, ela foi a primeira escritora mulher a ser laureada com o Nobel de Literatura na França. A França é o país que mais tem escritores laureados, ao todo são 16, e ela foi a primeira agora em 2022, super recente, né? Impressionante isso. E ela tem aí uma literatura autossociobiográfica, ela sempre fala sobre passagens da própria vida, mas sempre são temas relevantes à sociedade, são situações em que faz as pessoas refletirem, questionarem, dá para rolar uma discussão bem legal. E em Paixão Simples, livro que ela publicou em 1991, mas aqui no Brasil só chegou agora, em abril de 2023, pela editora Fósforo, que é a editora que está entregando aí pra gente toda a literatura dela. A gente vai ter 64 páginas de uma história muito interessante, uma história que todos nós em algum momento da nossa vida vive, que é uma paixão, aquela paixão arrebatadora, violenta, que tira a gente do eixo, infelizmente ou felizmente. A gente passa por isso, né? E aqui a gente vai ver então a Annie já com seus 49 anos. Essa história aconteceu em 1989 e ela conheceu é assim que ela se refere a este homem. Ela não coloca o nome dele, né, para preservar a imagem deste homem. Então ela se refere a ele ou como ou como o estrangeiro. Ele é do leste europeu, ele não fala muito bem o francês, ele está lá na França a trabalho por um período considerável, né? E ele é casado. E ela se envolve com esse homem e fica completamente apaixonada. E é interessante porque durante o relato dela, ela vai mostrando que o A é um homem com algumas características opostas à dela. Ela até fala que por ele ser do leste europeu, ele bebe muito, ele é alcoólatra. E ele também tem um lado mais de ostentação, ele gosta de algumas marcas, Yves Saint Laurent, ele gosta muito de ostentar carro, enfim, né? São assim características opostas à de Annie, que é uma mulher muito intelectualizada, né? E é engraçado, num devido momento lá do livro, ela fala que ela começa até a assistir programas de TV, assim, sabe, meio nada a ver, coisas que no geral ela não ia gostar, só porque ela imagina que este homem estará lá na casa dele assistindo o mesmo programa, e seria uma maneira dela partilhar um momento com ele, coisas que sua paixão faz, né, gente? E essa mulher fica tão obcecada por este homem. Como ele é casado, ele trabalha, os horários em que ele pode visitá-la sempre são horários bem complicados, assim, né? Não acontece com tanta frequência. Então, quando ela sai ali do local onde ela leciona, ela vai para casa. E aí, lembrando que ela já é divorciada, tá? Nesse período, divorciada, os 2 filhos já adultos, já moram longe dela. Ela, quando volta para casa do trabalho, ela fica completamente dedicada a esperar a ligação deste homem. Ela fica com tanto medo de não ouvir a ligação que ela já não usa mais secador de cabelo, ela evita ligar aparelhos que façam muito barulho e possam atrapalhar ela escutar um telefone tocar. Imagina o que é isso, gente, que desespero. Ela para a vida dela, ela já não quer mais passear, ela não quer mais ter ali o contato com os amigos, viajar para ela, não, ela prefere passar dias esperando que este homem dê algumas migalhas para ela ali da sua presença. É isso que ela
vive durante todo esse período. Ela vai se relacionar com ele cerca de 1 ano e vai ser um ano em que ela vai parar a vida dela só fantasiando o próximo momento em que ela estará com este homem. E ela fala que às vezes ela fica muito dividida nos sentimentos que ela tem. Tem hora que ela sabe que aquilo tá fazendo mal para ela, que não é uma relação boa, e ela tem vontade de parar, mas ela não consegue, porque a carne, né, é fraca e ela gosta muito do que ela tem com aquele cara. Quando ela sai nas ruas, ou é para comprar comida, né? Ou então para olhar a lingerie nova, virou uma obsessão para ela, né? Sempre se apresentar para ele com uma lingerie nova, mas o cara não dá a mínima para isso. Ele chega lá com pressa, sabe? Não tem muito tempo, então já tira tudo e consome ali algumas 2 horas e vai embora e fica, né, semanas, dias sem aparecer na vida dela. E aí faz a gente ficar pensando, né, sobre essa questão da paixão. A paixão é simples? Para muitas pessoas pode ser, mas na condição dela não era, né? Porque esse homem era 12, 13 anos mais jovem do que ela, né? Ela estava divorciada, mas o homem era casado, então era tudo muito clandestino e não era nada simples, uma vez que também o fato dele não falar tão bem o francês fazia com que essa comunicação deles não fosse tão fluida, né? Então ela não conhecia direito a vida e os sentimentos desse homem. Às vezes ele até contava para elas coisas sobre a infância, de quando colhia framboesa lá com o pai, algumas memórias, né? E ela fica muito feliz, ela se agarra a isso do tipo, olha, eu sou importante, ele tá dividindo aqui comigo fragmentos da infância dele, então tá ok, né? Eu acho que esse relacionamento tá indo bem. Só que ela sabe que não, ela sabe que ela tá sendo usada. Tem até uma parte ali do livro que ela tava conversando com um amigo dela e esse amigo fala, sabe, sobre uma relação que ele teve com uma mulher mais velha e que essa relação que ele tinha com essa outra mulher lá fazia ele se sentir muito viril e dava essa felicidade para ele. Aí ela pensa, nossa, com o A deve ser a mesma coisa, né? Essa relação que ele tem comigo aqui não é sentimental, é só para entregar para ele essa sensação de virilidade, né? Traz muita coisa pra gente pensar, faz a gente imaginar também, lembrar das coisas que a gente já viveu, né? É muito legal, assim, porque realmente você vê a situação dela, não dá pra julgar, né, gente? Porque cada pessoa conduz sua vida, suas paixões de uma maneira e a gente nunca sabe o que espera a gente lá no futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado para ficar apontando o dedinho, né? Porque quando você aponta um, olha, tem outros apontando para você mesmo aqui. Mas a gente reflete, se questiona, se pergunta. É um livro tão curtinho, né? E que traz sempre isso. Ela é muito boa de escrever. Imagina, 64 páginas e faz muitos questionamentos, faz a gente pensar na nossa própria vida, nas próprias loucuras por paixão que a gente já cometeu, das vergonhas por quais a gente já passou, né? Enfim, tem alguns trechos aqui do livro que são muito bons, assim, eu grifei vários deles, vou ler aqui um para vocês. Aquilo só durava umas horas. Eu tirava o relógio do pulso mesmo antes dele chegar. Ele não tirava o dele e eu receava o momento em que o consultasse discretamente. Quando eu ia à cozinha buscar gelo, olhava para o relógio que estava pendurado por cima da porta. Já só faltam 2 horas, 1 hora, ou daqui 1 hora estou eu aqui e ele já se foi embora. E eu perguntava a mim própria, admirada, onde é que está o presente? É muito interessante, tem vários textos aqui para você grifar, para você se perguntar, para pensar sobre eles, né? Sobre essa vulnerabilidade, de como a pessoa fica exposta, fragilizada, assim, e essa obsessão, e como a dignidade de uma pessoa pode se ausentar durante esse período da paixão, né? A gente sabe que a paixão, ela
é como se fosse uma droga na cabeça da gente, né? Libera substâncias que realmente é comprovado isso. Faz com que a gente tenha ali a nossa razão prejudicada. E a gente tem... Ai, tem um mosquito aqui, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro, a gente vai se apaixonar, mas a gente tem que tentar manter alguma postura, alguma dignidade, tentar ter esse amor próprio acima de tudo. Mas a gente sabe que quando se apaixona é muito difícil, né? E ela fala que ela não sofreu de paixão, ela viveu essa paixão e que ao longo da vida dela a noção dela de luxo foi se modificando. Quando ela era criança, ela achava que luxo era ter uma casa grandiosa, uma mansão, casacos de pele. Aí depois, quando ela era uma jovem adulta, ela achava que luxo era ser intelectual. E nessa fase da vida dela, ela acha que o luxo é poder viver uma paixão, seja ela por homem ou por uma mulher, né? Então os homens também, né, eles se entregam à paixão. Muitos homens se entregam e também fazem coisas que depois vão se arrepender, que vão ter vergonha também, né? E ela fala sobre isso no livro, sobre a vergonha que ela sente ou vai sentir ainda. E ela escreve essa história não de maneira exibicionista, mas uma maneira até de reorganizar essa paixão internamente, né, dela poder visualizar melhor o que foi todo esse processo dentro da vida dela, que transformou muito ela. Teve uma parte também que eu gostei muito, que ela cita o aborto que ela fez, que foi o primeiro livro dela que eu li, e ela fala que voltou lá, naquele local onde ela fez o aborto, porque ela queria de alguma maneira substituir uma dor pela outra, sabe? Ela estava sofrendo muito porque o A já tinha ido embora e ela precisava de uma outra dor para substituir a ausência, para substituir essa obsessão que ela estava nutrindo por este homem. E aí ela foi lá nesse local do aborto para reviver aquilo. E no livro do aborto ela fala que ela revisitou esse lugar algumas vezes. E assim, aí é uma outra discussão de um outro livro aqui dentro, né? De como essa mulher sofreu com essa situação do aborto, né? Você vê que dentro de uma outra dor, ela foi lá buscar, resgatar aquela mais antiga, né? Para processar, enfim. Não é uma situação nada fácil. E uma mulher tão intelectual dessa, gente, ela tava tão louca de paixão que ela cogitou a possibilidade de buscar uma cartomante para ver o futuro dos dois. Só que aí ela pensou, melhor não, porque dependendo do futuro que aparecesse ali, ela ia ficar mais aflita, então ela deixou isso pra lá. Loucuras de paixão, né? E aí tem uma parte do livro que ela fala sobre essa paixão dela ter sido uma paixão muito sem sentido nenhum, mas que ao mesmo tempo por menos explicável que ela fosse, transformou muito ela. Era algo sem sentido, sem explicação, mas que fez a Annie, enquanto mulher, enquanto pessoa, se transformar um pouco para algo melhor, né? E que esses comportamentos insanos aos olhos dos outros, né? Nunca tem explicação, mas não tem explicação porque toda a insanidade está sendo vivida pelo outro. Se fosse quem observa vivendo, né, não teria como justificar isso. É um livro interessante, mas eu não acho que seja o melhor livro, dentro das minhas duas experiências, não seja o melhor livro para começar a Annie Ernaux. Eu acho o aborto muito mais impactante, com uma escrita muito mais crua e mais ampla, porque aqui em Paixão Simples, o que a gente vai ler é só obsessão, é só essa paixão o tempo todo, a gente não acompanha outros fatos da vida dela, é só esse pensamento constante neste homem, sabe? Então assim, é bom, faz a gente pensar, né, nas bobagens que a gente já cometeu, faz a gente pensar no que a gente não quer cometer, mas eu acho que não é o melhor livro dela, mas é bom, claro que é.
Quero ler mais, eu acho que assim, né? Eu li o primeiro em junho, agora em agosto já tô trazendo esse. Acho que daqui uns 2 meses devo ler o outro também. Gosto muito da escrita da Ani, é muito simples, muito clara, 64 páginas e ela traz muita informação, conteúdo assim de primeira. Já leu Paixão Simples? Já viveu uma paixão simples dessa? Conta aí pra gente, deixa aí nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo, tchau!